Saudações, alunos do sexto ano das escolas cívico-militares do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo. Aula essa de retomada de conteúdo, em que nós vamos justamente procurar rever aí aspectos da Constituição Federal do Brasil de 1988. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É rever como estão organizados os três poderes a nível federal, a nível da União, e também identificar as funções e características próprias de cada um dos três poderes, de acordo aí com a Constituição Brasileira de 1988. Vamos lembrar que o Brasil, ao longo de sua história, já possuiu várias constituições e cada uma delas teve seu aspecto. Atualmente, a Constituição em vigor no Brasil é de 1988. Então aqui vamos para a nossa problematização. Esse carinha aqui que eu trago na imagem para vocês chama-se Charles de Montesquieu. Essa é a pronúncia, ele era francês, então é assim que se pronuncia o nome dele. E ele viveu entre 1753 e 1794 e ficou mundialmente conhecido por sua teoria da tripartição do poder. Ele tem um grande livro chamado O Espírito das Leis, o qual ele trata sobre o assunto. Sua teoria é amplamente aplicada às democracias ocidentais. E o que fundamenta essa teoria? Justamente aí no caso do Brasil, a teoria da tripartição do poder dividido em três. Então vamos contextualizar aqui que essa aqui é uma das capas da Constituição de 1988. A tripartição do poder é garantida pela Constituição Federal em seu segundo artigo, que diz justamente, abre aspas, artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Fecha aspas. Então, justamente você vai ter o poder de governar, o poder de legislar e o poder de julgar, os três divididos. Vamos lembrar que a ideia de Charles Montesquieu era justamente tentar controlar o poder, tentar impedir o abuso do poder. Na época que ele escreveu sobre isso, o regime francês era o regime do absolutismo monárquico. E essa teoria até hoje é amplamente divulgada nas sociedades ocidentais. Então vamos aqui para os conhecimentos prévios. Você lembra quais são as características de um sistema democrático de poder? E a outra pergunta, o que diferencia a democracia dos sistemas autoritários? Então, vamos retomar aqui. As principais características de uma democracia é que o poder emana do povo, isso é, ele vem de baixo para cima, que escolhe seus representantes de governo para esses poderes. E qual a diferença da democracia de sistemas autoritários? Pois bem, a diferença se encontra em um sistema de freios e contrapesos, através da tripartição do poder, que impedem alguém de acumular poderes excessivos. Esse sistema de freios e contrapesos é um sistema bastante complicado, mas que permite a cada um dos poderes fiscalizar o que o outro está fazendo. E assim, impedir que cada um exerça uma vontade muito plena ou uma vontade muito abusiva dentro da sua área de poder ou até interferindo nas demais áreas de poder. Então é um sistema muito importante para o Estado democrático de direito. Quem que é o Poder Executivo Federal? Pois bem, de acordo com a Constituição Federal, cabe ao presidente exercer a administração federal, conduzir a política econômica, nomear e exonerar ministros de Estado, editar medidas provisórias, vetar projetos de lei, manter relações com outros países e exercer o comando das Forças Armadas, podendo então declarar guerra, entre outras funções. Uma medida provisória é uma lei que ela tem que ser, é uma lei de emergência. Ela é aplicada na hora, mas ela ainda tem que ser confirmada pelo Congresso depois. Às vezes nós precisamos de momentos em que as decisões têm que ser tomadas de maneira rápida. Para isso, existe a medida provisória. E também aqui, pessoal, os ministros são justamente aqueles que aconselham o presidente de políticas em suas áreas específicas. Nós temos o Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, vários outros ministérios, nem sempre são os mesmos. De acordo com o presidente, ele vê as prioridades em se criar ministérios ou não. Isso aí tudo são justamente o seu conselho maior para administrar essas áreas específicas de tratamento. E o Poder Executivo? Bom, a função do Poder Executivo é governar e administrar os municípios, o Estado e a União. Quando ele fala de União, a gente está falando do país. De acordo com as leis e com os interesses do povo, que chamamos de interesse público.
O Brasil é uma república federativa, ou seja, é formado pelo conjunto de estados, pelo conjunto de municípios, mais o Distrito Federal. É um país democrático que tem um sistema de governo, o presidencialismo. O presidencialismo é um sistema de governo em que o presidente, eleito diretamente pelo povo, ele reúne nas mãos dele o poder de chefe de Estado e de chefe de governo. São dois poderes distintos. Isso diferencia o Brasil das repúblicas parlamentaristas. Já o fato do Brasil ser uma federação é que ele garante uma autonomia relativa aos estados e municípios, como de editar leis próprias, como de contrair empréstimos, desde que não desrespeite a Constituição Federal. Então, há certa autonomia então, para os estados e municípios de se autogerirem e se autogovernarem, desde que não desrespeitem, obviamente, a União. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, segundo a Constituição Federal de 1988, quais são as atribuições do Poder Executivo Federal? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, segundo a Constituição Federal de 1988, quais são as atribuições do Poder Executivo? E aqui também a sugestão de resposta, em que eu falo, cabe ao Poder Executivo conduzir a administração pública e a política econômica, nomear e exonerar ministros de estados, editar medidas provisórias, vetar projetos de lei, manter relação com outros países e comandar as Forças Armadas, podendo pedir aí permissão para o Congresso no caso de uma declaração de guerra. Então, essas são as atribuições básicas do Poder Executivo e da Presidência da República, o que torna então esse cargo muito importante no regime democrático.
Mas chega de falar do poder executivo, vamos falar do poder legislativo, que está estabelecido em Brasília nessa bela construção de Oscar Niemeyer. O poder legislativo é formado por um sistema bicameral, ou seja, é formado pela Câmara de Deputados e o Senado Federal. E os dois somados e juntos, eles formam o que a gente chama de Congresso Nacional. Então nós temos a Câmara dos Deputados Federais e a Câmara de Senadores. Mas qual é a diferença entre esses dois? Bom, eles trabalham de formas diferentes, o objetivo é coisa diferente. Porém, é obrigatório que eles ajam com uma relação harmônica entre si. As duas casas ficam situadas em Brasília e têm a função de legislar, isso é, escrever as leis. É o Congresso Nacional que cria emendas à Constituição, leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos e resoluções. Então veja, esse regime bicameral, ele é responsável justamente por escrever as leis e aprová-las, tá? Podendo aceitar sugestões externas de projetos de lei, inclusive do Poder Executivo. Mas a questão é que nada pode virar lei sem a aprovação da Câmara de Deputados e do Senado. Então, as leis que eles aprovarem, até a própria presidência tem que seguir. São leis gerais que atingem a todos os cidadãos brasileiros. Então, aí nós temos esse aspecto do Estado democrático de direito, em que as leis elas representam uma vontade coletiva da sociedade, através dos seus representantes eleitos, e não uma vontade individual de uma pessoa ou de um grupo. Mas aí você vai me perguntar, qual é a diferença entre o Senado e a Câmara de Deputados? Por que a gente precisa dessas duas câmaras? Há um bom motivo para isso, e esse quadro aqui mostra para a gente. O Senado ele tem a função de representar os estados da federação. Por isso, todos eles são representados em igualdade. São 3 senadores por estado, independente do tamanho do estado, independente da população que esteja no estado. Ao todo, então, são 81 senadores. O mandato deles é de 8 anos, então é um mandato mais extenso. É uma casa revisória, pode aprovar, modificar ou rejeitar projetos de leis aprovados pela Câmara. E também tem o poder de iniciar projetos de lei. É responsável por aprovar as indicações de autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal, embaixadores e diretores de agências reguladoras. E é responsável por processar e julgar o presidente da República após a autorização da Câmara. Então, o processo, por exemplo, de impeachment do presidente tem que ser aprovado pelo Senado. E já a Câmara ela tem uma funcionalidade diferente, porque ela não representa os estados da União, ela representa a população. Então, o número de representantes varia conforme a população de cada estado. Então, na Câmara, alguns estados mais populosos têm mais deputados e outros estados menos populosos têm menos, o que dá certa vantagem na Câmara, numérica, para os estados mais populosos e prejudica outros. Por isso que tudo que passa pela Câmara tem que depois passar pelo Senado. Então não é só a população, mas também o interesse dos estados. Ao todo são 513 deputados, mandato de 4 anos, é considerada a casa iniciadora. São eles que começam a discutir os projetos de lei enviados aí até pelo presidente da República. Também pode aprovar e modificar e rejeitar projetos iniciados pelo Senado, e é responsável por autorizar ou não a abertura de um processo de impeachment do presidente da República. Então, eles abrem o processo e o Senado é quem diz sim ou não. Então, o importante é entender essa diferença. Um representa a população, o outro representa os interesses de todos os estados da União e do Distrito Federal. Então, essa é a diferença básica entre eles. O que nos leva a mais uma atividade em que eu pergunto qual a diferença entre a Câmara de Deputados e o Senado Federal quanto a quem eles representam. Vocês têm um tempinho para pensar? E eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, qual a diferença entre a Câmara de Deputados e o Senado Federal quanto a quem eles representam? Aqui está a minha sugestão de resposta. A diferença encontra-se no fato de que a Câmara de Deputados representa o povo. Por isso, alguns estados têm mais deputados do que outros, de acordo com a sua população. Já o Senado representa os estados da União e tem igualdade de representação entre todos os estados. Por isso, justamente, que qualquer projeto que passe pela Câmara de Deputados, ele pode acabar sendo influenciado em beneficiar a maioria da população de um estado só. Então, por isso nós temos o Senado, para que assim a gente possa analisar entre os estados da federação também, se aquilo ali não vai beneficiar demais um estado e prejudicar os demais. Esse é o motivo pelo qual o Congresso Nacional é formado por duas câmaras. E aí nós temos o terceiro poder, que é o poder judiciário, o poder de julgar. O poder judiciário é o órgão que possui a finalidade de defender os direitos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, animal ou ambiental. Aqui nós temos também a sede em Brasília do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Então, e como que funciona então o judiciário? Como que ele é dividido? Pois bem, ele é dividido em justiça comum e a justiça especializada. A justiça comum é composta pela Justiça Federal e pelas justiças estaduais. Já a justiça especializada são alguns tribunais em que é dada maior importância, como por exemplo a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e também a Justiça Militar. Por causa da importância dos assuntos tratados por eles, então eles constituem um tribunal próprio, uma justiça especializada. E nós também temos aí presente na organização da Justiça o chamado Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que também compõe a Justiça Federal. Ele é responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais, vendo se não há desvio de recursos ou ingerências administrativas. Responde pelo planejamento estratégico do judiciário, também muito importante, e também pela fiscalização da conduta dos magistrados, pela conduta de cada um de seus membros, se eles não estão cometendo nenhum ato ilícito. Então, um juiz, um desembargador ou um ministro do Tribunal de Justiça, quando ele comete algum ato ilícito, cabe a ele ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. A esse conselho fica a responsabilidade de atribuir qualquer sanção ou qualquer penalidade às ações do juiz que compõe o judiciário brasileiro. E esse judiciário, como que ele é organizado? Pois bem, na parte mais alta você tem o Supremo Tribunal Federal, tá? Que fica em Brasília. Ele é a cabeça de tudo. Abaixo dele, então, você tem o Superior Tribunal de Justiça, também composto por vários ministros. E aí nós temos as justiças especiais, que são justamente administradas pelo Supremo Tribunal Federal. E nós também temos a Justiça Comum. Veja que todos esses vários tribunais de justiça, Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional, Tribunal do Trabalho, tudo, em última instância, tem que se apresentar para o Supremo Tribunal Federal. Ele aí, então, é o órgão máximo do judiciário brasileiro. Então, é o último recurso que você tem. Então, nós temos uma organização aqui bastante diversificada, mas que ela é centralizada ali no topo, nesse Supremo Tribunal Federal. O que me leva a mais uma atividade para vocês. Também compondo a Justiça Federal, qual é a função do Conselho Nacional de Justiça? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, também compondo a Justiça Federal, qual é a função do Conselho Nacional de Justiça? Minha sugestão de resposta: o Conselho Nacional de Justiça tem como função o controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais, assim como verificar a conduta dos magistrados que compõem o judiciário brasileiro. Então, dessa forma que fica organizado os três poderes, a teoria de Montesquieu da tripartição do poder no Brasil, segundo a Constituição de 1988. Esses são os seus principais órgãos. Agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.